Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. O texto sagrado diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Você pode dizer amém, meu irmão? A carta de Paulo aos Colossenses é considerada uma das cartas da prisão. Isto é, Paulo escreveu essa carta quando estava preso. Juntamente, quando ele estava preso, também ele escreveu a carta aos Efésios, aos Filipenses, a carta de Filemon. Todas essas cartas foram escritas com Paulo na prisão. Paulo encontrou uma forma de chegar à igreja quando ele não poderia estar presente com a igreja. Escrever foi a estratégia de Paulo para chegar à igreja. Tudo parece crer que as autoridades que estavam responsáveis pela prisão de Paulo permitia que ele enviasse suas cartas, que ele entregasse suas cartas aos mensageiros e os mensageiros entregassem essas cartas nas igrejas para as quais ele escrevia. Nesse momento da igreja em que Paulo escreve essa carta, há uma heresia que está invadindo a igreja. Uma heresia que tentava colocar em xeque a pessoa de nosso Senhor Jesus. E logo no primeiro capítulo, Paulo faz uma apologia à pessoa de Jesus. Como eu disse da outra vez, Paulo escolhe mostrar quem Cristo é para combater a heresia que tentava desconstruir a pessoa de Jesus. Não sei se vocês lembram que a estratégia que Paulo usou é fazer o verdadeiro conhecido para que o falso seja facilmente refutado. E eu dei aqui para os irmãos o exemplo das instituições financeiras que, ao treinar seus funcionários para saberem identificar uma cédula falsa, eles fazem com que os funcionários se familiarizem com a cédula original. A melhor forma de você conhecer o falso é conhecendo o verdadeiro. Você, por exemplo, você tem uma amizade com alguém, você sabe quem é aquela pessoa, o caráter daquela pessoa, você convive com aquela pessoa, você conhece a história daquela pessoa. E você sabe que aquela pessoa jamais agiria com deslealdade ou com pecaminosidade, se não fosse por uma questão de vacilo momentâneo. E se alguém chega para você para denegrir a imagem daquela pessoa, é claro que você imediatamente vai refutar. Não, eu conheço essa pessoa. Eu sei que essa pessoa não tem esse caráter. Possa ter que acontecer aí um deslize, mas eu conheço essa pessoa, eu sei quem ele é, eu sei quem ela é. Como inclusive
já aconteceu comigo aqui com relação a alguém aqui da igreja, que veio trazer para mim uma história sobre a pessoa, e eu disse, amigo, eu vou averiguar, mas de antemão eu lhe quero afirmar que eu conheço essa pessoa há cerca de 20 anos e nunca vi ela envolvida com esse tipo de coisa que você está falando. Se você estiver certo, eu vou averiguar, vamos ver se você realmente está certo. Então, quando você conhece o verdadeiro, você já cria mecanismos. Você já sabe o que é falso, se aquela notícia ou se aquela informação é falsa ou não. Paulo resolve mostrar para a igreja de Colossos quem era Jesus, para que a igreja soubesse refutar no caso de uma heresia quanto à pessoa de Jesus. E não existe coisa melhor do que você estar preparado para as heresias do que você conhecendo a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, pode chegar alguém bater na sua porta, contar uma história, dizer que, olha, você está enganado, você está no caminho errado, Jesus não existe, ou Jesus é falso, ou Jesus não salva, ou você não vai para o céu, ou não existe pecado. Pode ser o que for, fantasiar como for. Mas se você está firmado na palavra, você dificilmente será levado por qualquer vento de doutrina. Quem está me entendendo, diga amém. Então, qual é o segredo de um crente permanecer forte, saudável, espiritualmente? É vivendo na palavra. Jesus falou assim, ao homem prudente que ouve minhas palavras e as pratica. É alguém que ouve, não somente ouve, vive, crê, leva para a vida, vivencia. Este homem é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí vieram os ventos, a tempestade, bateram contra aquela casa, e a casa não caiu. Por quê? Porque estava sobre a rocha. E quem é a rocha aí? Não é Jesus. A rocha aí é a palavra. Ouça o que o texto está dizendo. Ao homem que ouve minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então quem é a rocha? A palavra. O Salmo 1, o que é que diz o Salmo 1? Eu gosto demais desse Salmo. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí vai dizer, antes tem o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor. E qual é a lei do Senhor? É a palavra. Na lei do Senhor. E na sua lei, faz o quê? Medita de dia e de noite. Veja, medita. Ele não faz leitura dinâmica. Ele não faz leitura dinâmica. Ele não faz leitura devocional. De manhã acorda, faz uma oração e lê um versículo e vai para o trabalho. Não. Ele não chega de noite e lê ali só para poder dormir, usando a palavra às vezes como um certo tipo de amuleto. Não. Ele medita. Meditar é deixar que a palavra passe pela mente, pelo raciocínio. É como o animal que rumina o alimento, que medita, que pensa, que pergunta o texto, que procura saber por que aquele escritor, aquela pessoa que escreveu aquele livro, escreveu daquela forma, por que no livro de Marcos conta de um jeito, no livro de Lucas conta de outro jeito, por que uma profecia em um livro está assim. Ele está meditando, ele está buscando a palavra. Ele está se alimentando da palavra. Ele está exercitando a sua mente na palavra de Deus. E aí a Bíblia vai dizer, esse varão que medita na palavra, ele será como árvore.
a árvore o quê? Plantada. Olha só, firmado na rocha, árvore plantada. Isso fala de quê? De estabilidade. Ele não titubeia na hora em que a fé dele é questionada. Na hora em que a heresia bate a porta. Porque ele está firme na rocha. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é uma tentativa de copiar a Bíblia, que não é a Bíblia, ela diz, no capítulo 1 de João, versículo 1, ela diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aí coloca Deus com letra minúscula. Quando Deus ali no original hebraico está se referindo à divindade do Pai, Jeová. Então o texto é: no princípio era o verbo ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra não era um Deus, a palavra era Deus. Isto é, a palavra que é Jesus. Por que eu sei que a palavra é Jesus? Porque o versículo 14 diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então quem é a palavra? Quem foi que habitou entre nós? Quem foi que se fez carne? 2:5 de Filipenses. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de quê? De homem. A forma de carne. E esteve entre nós. Então ele é a palavra no capítulo 1, versículo 1 de João. E a palavra era Deus. Isto é, a palavra Jesus era Deus, tanto quanto o Pai com quem ele estava era Deus. Então quando você está firmado na palavra, você refuta com facilidade, porque você já conhece o original, você já conhece a verdade. Quem está me entendendo, diga amém. Paulo, então, quer mostrar para a igreja de Colossenses quem Cristo é de fato. E ele começa a apresentar Jesus. Paulo primeiro diz que Jesus, venha comigo para o versículo 15 do capítulo 1. Deixe sua Bíblia aberta, acompanhe. Diz assim: o qual é imagem do Deus vivo, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra no original aí quer dizer, Jesus é a exata representação visível e viva de Deus. Paulo está colocando Jesus, portanto, no mesmo nível do Deus Pai, em divindade, em deidade. Ele e o Pai, por isso ele disse, eu e o Pai somos o quê? Um. Porque eles estão no mesmo nível em poder, em divindade, em deidade. Ele é a expressa imagem do Deus, de Deus. Ele é, portanto, a exata representação viva de Deus. Olha o versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Isto é, toda a divindade de Deus, plenitude aqui do grego pleroma, é o total. Toda a divindade do Pai está em quem? Em Jesus. Então Paulo começa primeiro atestando que Jesus é divino, que Jesus é Deus, que Jesus é eterno. João 14, versículos 7 a 9. Jesus fala assim, Jesus está numa conversa com os seus discípulos. Essa é a escola
de discipulado de Jesus. Jesus está discipulando os seus discípulos. Jesus tinha, às vezes, aulas de discipulado para a multidão e, às vezes, ele chamava os seus discípulos numa reunião particular para ensiná-los. E esta é uma reunião particular porque ela antecede algumas horas da morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus diz assim, versículo 7, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Jesus já está se identificando aqui. Quando você me conhece, você conhece quem? O Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês já conhecem e vocês já viram o Pai. Aí, um dos alunos de Jesus, o Filipe, disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, você faltou a aula, Filipe? Domingo passado você não estava aqui não, na escola dominical, meu filho? Isso foi lição passada. Filho, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê quem? O Pai. Aleluia. Quem vê a mim, vê quem? O Pai. Jesus está se colocando no mesmo. Irmãos, tem um texto na Bíblia interessante. Quem achar em mim? Acho que é João capítulo 8. Eu esqueci o versículo agora. Jesus fala assim, olha, antes de Abraão existir, eu sou. Como é que um homem pode fazer uma afirmativa desta? E por isso que lá na frente você vai ver que os judeus pegam em pedras para apedrejar Jesus. E eles dizem por quê? Porque ele se faz igual a Deus. Eles entenderam porque a expressão eu sou era uma expressão usada somente para Jeová. Somente para o Criador e sustentador de todas as coisas. Jesus está dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Jesus está dizendo, eu sou Deus. Glória a Deus. O capítulo 17, versículo 5 de João. O que é que Jesus diz assim? O que é que Jesus diz? Então, em primeiro lugar, por que Jesus é Deus? Porque Jesus e Deus, eu falei aqui para vocês, não sei se vocês lembram, Jesus e Deus não diferem em deidade. Eu já mostrei isso para vocês aqui. O Deus Pai é Deus, o Deus Filho é Deus também. Aleluia. Dá para dar um glória aí, irmão? Jesus é Deus. Assim como o Pai é Deus, lembre-se, ele não é a pessoa de Deus. Por isso que João 1:1 diz, ele estava com Deus para dar a entender que existe distinção entre o Deus Pai e o Deus Filho. Mas eles estão em igualdade, em deidade, em divindade. Isto é, o Deus Pai é Deus, o Deus Filho também é Deus. Eles não diferem em glória. Olha o que diz o capítulo 17, versículo 5. Diz aqui, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Com que, irmãos? Com que, irmãos? Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia. O Pai está revestido de glória, o Filho também está revestido de glória. Ele também não difere do Pai em poder. 17:2 de João 17:2 diz assim, assim como lhe deste poder sobre toda a
carne. Jesus está dizendo que o Pai deu a ele poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quanto lhe desses. Jesus não só tem poder, ele dá vida eterna para quem vem a ele. Em Mateus 28, 18, Jesus diz assim: todo o poder, não é um poder abaixo do poder de Deus, é todo o poder. Me foi dado no céu e na terra. Essa expressão, no céu e na terra, é para que entendamos que todo o cosmo, toda a criação de Deus está debaixo do poder dele. O texto anterior, né? João 8,58. Bota aí, meu filho. João 8,58, em que Jesus diz assim: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Veja o versículo 57 aí. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Meu amiguinho, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Ele não está dizendo, eu já existia. Não é isso que ele está dizendo. Antes que Abraão existia, eu sou. Por que eu sou? Porque ele não tem começo e não tem fim. Aleluia. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio, todos os exegetas, quando vão tratar da construção gramatical do capítulo 1, versículo 1 de João, entendem imediatamente que no princípio aí é algum lugar na eternidade. Não tem como definir, aleluia, não é nenhum lugar conhecido pelo homem. O único lugar que eu e você conhecemos é o começo e o fim. E ele está dizendo que ele está acima do começo e do fim, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então Paulo apresenta à igreja de Colosso um Cristo que é Deus, um Cristo que é divino, um Cristo que está acima da eternidade. Depois Paulo mostra que ele não apenas é Deus, ele é Criador. Claro, como Deus, ele é Criador. Olha o que Paulo diz no versículo 16 do capítulo 1 de Colossenses. Porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. E agora, olha que coisa tremenda: visíveis e invisíveis. Aleluia. Aquilo que o olho humano consegue ver e o que o olho humano jamais conseguirá ver, ele é o Criador. Aleluia. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, e aqui ele está falando de coisas do mundo espiritual, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia. Dá para entender isso aí, meu irmão? Aleluia. A ele glória. Por isso que vale a pena a gente cantar: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. De novo: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória,
para sempre. Amém. Aleluia! No capítulo 1, versículo 3 de João, João disse: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso porque na Trindade existe uma harmonia inexplicável, indescritível, inenarrável, que mente humana jamais poderá descrever. Quando você vê Deus criando as coisas lá, ele sempre usa o termo façamos. Quando ele foi fazer o homem, por exemplo, ele diz: façamos o homem. Ali estava a Trindade numa harmonia perfeita. Por isso que diz assim: tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque ele estava lá. Aleluia, glórias a Deus. Terceiro, Paulo o apresenta não apenas como Criador, mas como Supremo. E aqui eu gosto demais disso. Olha o versículo 18 do capítulo 1 de Colossenses, o que diz: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O que é o primogênito dentre os mortos? Primeiro eu quero chamar a atenção para a palavra primogênito nesse texto, porque no versículo 15 diz que ele é o primogênito de toda a criação. E primogênito aqui não está relacionado com aquele que nasce primeiro, mas com aquele que tem a prioridade, com aquele que está acima, como aquele que tem posição elevada, isto é, ele está acima de toda a criação. Ele é o primogênito, por isso, ele está acima de toda a criação, ele está acima de tudo. Primogênito dentre os mortos é aquele que foi o primeiro a morrer para nunca mais voltar a morrer. Aleluia. Lázaro morreu e ressuscitou, sim ou não? Sim ou não? Não, ele não ressuscitou. Lázaro não ressuscitou. Lázaro foi ressuscitado. Só teve um que ressuscitou, foi Jesus. Ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Aleluia. A filha de Jairo morreu e foi ressuscitada. Mas tanto o filho da viúva de Naim e tantos outros na Bíblia que morreram, foram ressuscitados, mas depois voltaram a morrer de novo. Mas ele não. Ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele é o primeiro a ressuscitar para nunca mais voltar a morrer. E por que ele é o primogênito? Ora, se ele é o primogênito dentre os mortos, é porque tem outros que vão ressuscitar para nunca mais voltar a morrer. E quem são? Estou olhando para um aqui. Estou olhando para outro aqui. Aleluia! É você que um dia ressuscitará para a vida eterna, para viver eternamente com Ele, para nunca mais voltar a experimentar a morte. Aleluia! Por isso ele é o primeiro, ele é o primogênito. Então, ele é o supremo, ele é o supremo da igreja, porque ele é o cabeça da igreja, ele está acima da igreja, ele é quem comanda a igreja, ele é quem dirige a igreja. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus 1,4 diz que ele foi feito tanto mais excelente do que os anjos. Ele foi feito. Vamos ler todo mundo juntos aqui? 1, 2, 3. Muito feio, muito feio. Pode de novo. 1, 2, 3. Aleluia. Ele é supremo porque ele está acima dos anjos. Aleluia. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, do 9 a 11,
Paulo disse: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não é Senhor, ele é o Senhor. E por que ele é o Senhor? Porque ele é o único Senhor. Aleluia. Aí Paulo agora começa a mostrar o que foi que ele fez por nós. Paulo primeiro mostra que ele é Deus, que ele é Criador, que ele é Supremo. Na verdade, o capítulo 1 de Colossenses é uma verdadeira aula de cristologia. Cristologia é uma matéria da teologia, que estuda a pessoa de Jesus Cristo. Aí Paulo vai mostrar o que ele fez por nós. Capítulo 1, versículo 20 de Colossenses, olha que coisa maravilhosa. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo, o quê? Todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. O que esse texto está dizendo? Jesus não apenas reconciliou pessoas com Deus. Jesus reconciliou todo o sistema. E eu vou lhe mostrar isso. Colossenses 1, 21 e 22. Ele reconciliou todos os que creem no seu nome. Quem crê no nome do Senhor aqui? Então você foi reconciliado com ele. A vós também que no outro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento. Por isso aqui a expressão que ele fez a paz, no versículo 20 diz que ele fez a paz pelo sangue, porque nós éramos inimigos de Deus, e ele nos reconciliou com Deus, estabelecendo a paz entre nós e Deus. Que no outro tempo ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Por favor, pegue essas palavras. No corpo da sua carne pela morte, isto é, aquele sacrifício, aquele derramamento de sangue, aquela dilaceração do seu corpo, foi para nos reconciliar com Deus e nos transformar de inimigos, olha só, de inimigos, nos transformou em santos, irrepreensíveis e ainda mais inculpáveis. Aleluia! Não tem mais culpa, porque ele levou a culpa dos nossos pecados. Aleluia! Então ele reconciliou todos aqueles que creem no seu sacrifício com ele. Quem crê no sacrifício de Jesus aqui, diga amém. Aleluia! Então você foi reconciliado com ele. Agora ele reconciliou não apenas os que creem no seu nome, ele reconciliou até os pecadores que morreram sem a oportunidade de conhecê-lo. Você sabia disso? Sim ou não? Sabia ou não sabia? 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 20. Isso aqui dá para você perceber a eficácia do sangue de Jesus. A eficácia do sacrifício de Jesus. O poder do sacrifício de Jesus. 1 Pedro 3, 18 a 20 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecadores, o justo pelos injustos, para levar-nos a quem? A Deus,
mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Olhe o alcance do sacrifício de Jesus. Ele reconcilia os que creem com ele no presente, ele reconcilia os do passado. Aleluia. A oportunidade é para todos. Diga amém, meu irmão. Agora veja que coisa linda. Ele reconcilia não só os do presente, os do passado, ele reconcilia o próprio sistema, a própria natureza. É resgatada, é restaurada pelo poder do sacrifício de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus por isso. Romanos capítulo 8, 19 a 23. Olha o que diz o texto. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa manifestação dos filhos de Deus, venha comigo, eu não coloquei aqui no meu esboço, mas venha comigo para o livro de Judas. O livro de Judas, capítulo... O Judas só tem, na verdade, um capítulo, né? O versículo 14 do livro de Judas. Versículo 14. O que é que diz aí? E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Um dia Jesus virá com todos os santos. E quem são esses santos? É a igreja do Senhor Jesus, que virá com ele naquele grande dia. Este é o dia da manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Olha o que ele diz no versículo, voltando para Romanos 8, 19 a 23, versículo 20, ele diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, e não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isto é, tudo aquilo que nós desfrutamos na salvação em Cristo, toda a criação de Deus também desfrutará. Ele diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a cruz do Calvário reconciliou não somente o homem com Deus, mas toda a criação foi restaurada na cruz do Calvário, e naquele grande dia será a redenção de todas as coisas. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor para sempre. Já estou terminando. Agora Paulo vai dizer, ele também não somente reconciliou todas as coisas, ele nos libertou. Você agora pode até cantar: livre estou, pela graça de Jesus. Por quê, pastor? Olha o que ele diz no versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses. Olha o que ele diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou
transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu gosto da expressão transportar, porque está falando literalmente que ele tirou de um estado para outro estado, de uma condição para outra condição. Aleluia. Quantos aqui não eram escravos do pecado que foram libertos pelo poder do nome do Senhor? Aleluia. Romanos 6, 22 diz assim, Romanos 6, 18 diz assim: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O 22 do capítulo 6 de Romanos diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós fomos libertados. Nós fomos libertados. Aleluia. E eu quero terminar com isso. Abra sua Bíblia em Efésios 2, 1 a 7. Vou fazer isso com uma conclusão. Olha que coisa linda. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira com os outros também. Mas Deus, aleluia, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Veja o superlativo, veja como ele tenta expressar o máximo desse amor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Esse é o Jesus que eu e você adoramos. Esse é o Jesus que um dia nos livrou, que um dia nos libertou, que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o Jesus que está aqui nesta noite e que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Receba essa palavra. Guarde ela no seu coração. Caminhe com essa palavra, coma esta palavra, rumine esta palavra em sua alma. Aleluia. Não deixe que o inimigo coloque em sua mente que você é derrotado. Você tem um Cristo que é Deus. Você tem um Cristo que é supremo. Você tem um Cristo que te libertou. Tem um Cristo que te transformou. Tem um Cristo que está acima de todas as coisas. Então levante a cabeça, meu irmão. Aleluia. Receba consolo da parte de Deus. Receba a graça da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo abençoe sua vida, meu irmão.